bem-vindos a todos os ouvintes do podcast do Sinusp em Casa. Esse podcast é uma iniciativa do Sinusp durante a quarentena, enquanto nossas atividades ainda estão remotas. Hoje nós temos o último episódio do ano. Vamos falar de 2 filmes, A Vida na Terra e O Buraco. Eu sou a Malu, estudante de audiovisual do 4º ano na USP e também integrante da equipe de curadoria e produção de mostras do Sinusp. Aqui comigo hoje estão os meus colegas de equipe, Beto, Maia e Estela. Olá pessoal, eu sou o Beto, também estudo audiovisual e também faço parte da equipe aqui de curadoria do Sinusp. Oiê, eu sou Estela, também estudo audiovisual e faço parte da equipe de curadoria. Oiê, gente, eu sou Maia, sou estudante de filosofia e sou da equipe de curadoria também do Sinusp. Os filmes que nós vamos comentar hoje fazem parte de uma série que, em tradução livre, pode ser algo como os anos 2000 e como nós temos visto. É um conjunto de filmes que possui representantes de países de todo o globo e tem uma temática em comum, que é encarar o que significa o fim do milênio, seja num contexto mais amplo para a sociedade ou até mesmo num contexto individual mesmo. Bom, o nosso interesse por esse projeto, como a Malu falou, diz muito respeito à sensação que a gente tem de como o ano que vivemos com essa pandemia e com todo o processo de isolamento social é um ano também paradigmático de grandes transformações sociopolítico-econômicas, tecnológicas, talvez. E essa coletânea de filmes produzidos por diretores do mundo todo marca também essa expectativa do fim de um milênio em direção a esse novo milênio. Eu acho que dialoga com a sensação que a gente está tendo também, de um fim de uma certa forma de se organizar e o início de uma nova era, talvez, que a gente vislumbra, essa hiperconexão, tudo muito virtual e, enfim, todos os efeitos que isso tem nas nossas vidas. Então, por isso, pra gente fez muito sentido esses filmes e a gente acha que ecoa muito com questões que a gente tem vivido agora. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre A Vida na Terra, uma breve sinopse, um pouco sobre como que foi feito, né? Ele foi produzido em 1998, quer dizer, 2 anos antes da virada, em Mali, na província de Sokolo, na África. Por esse diretor africano, Sissako, né? Que ele é um grande diretor, ele produziu muitos filmes. O filme foi feito sem roteiro. O Sissako, ele disse que a realidade de todo dia seria muito mais forte do que qualquer coisa imaginada. Quer dizer, ele tinha esse desejo meio documental, assim, de cara. O filme começa com uma carta de Sissako, contando para o seu pai que ele vai retornar para a virada, falando um pouco sobre nostalgia, mas também comentando que em Mali essa virada não significa tanta coisa. Quando a gente chega em Sokolo, no vilarejo, a gente está de cara com um mosaico de cores, de pessoas, que são vários personagens que vamos acompanhando, de notícias de outros países que vêm pelo rádio, jornais, e de telefones que não funcionam. Os personagens tentando se ligar para outros personagens, mas não tem sinal, não chega a mensagem. E vários passeios de bicicleta, né? O próprio Sissako, que aí ele, no caso no filme, ele é diretor e personagem, ele tá sempre andando de bicicleta para lá e para cá, encontrando as pessoas. Esse filme ele tem meio que uma estrutura circular, então a gente fica nesses mesmos lugares, vendo essas mesmas cenas. Tem uma cena que eu acho muito fantástica, que é tipo uma série de homens sentados assim, lado a lado, alguns com rádio, e que essa cena sempre retorna no filme, só que o sol vai chegando cada vez mais perto deles, então eles estão sempre levantando e colocando a cadeira um pouco para trás, até o momento, perto do final do filme, que eles eventualmente têm que levantar e sair, porque o sol chegou perto da parede e não tem mais onde colocar a cadeira. Então tem essa coisa da vida sendo vivida, do cotidiano, mas que se repete de uma certa forma. E a virada não vai mudar isso, né? Porque, como mesmo o diretor disse, a vida ali não vai mudar. Então a gente vai vendo essas cenas, entrando nesse dia a dia desse vilarejo super vivo, enquanto a gente ouve
na atmosfera sonora do filme notícias sobre a virada do milênio em outros países, como a França, por exemplo, que chegou a colonizar Mali em um determinado momento da história. A rádio vai falando essas notícias, mas também tem uma rádio que vai recitar palavras de Aimé Césaire, que é um poeta e dramaturgo da Martinica, que escreveu um livro muito famoso chamado Discurso sobre o Colonialismo, fazendo uma crítica muito contundente ao colonialismo, que reverberou muito nos movimentos antirracistas, anticolonialistas do século passado. E além do A Vida na Terra, a gente também tem O Buraco, que vem de uma realidade totalmente diferente, não é, Beto? Exatamente, Malu. O Buraco, ele foi o quarto filme do Tsai Ming-liang. Ele foi lançado em 1998. E o Tsai Ming-liang, naquela altura, ele já era um cineasta que era reconhecido como uma das vozes mais importantes do chamado novo cinema taiwanês, né? Então ele era esse cineasta autoral que estava em ascendência. E esse é um filme muito curioso, né? Ele se passa em Taiwan, né? Em Taipei. E a cidade ela foi tomada por uma epidemia de uma doença muito esquisita que não fica muito claro o que é, mas também é uma semelhança com a realidade que vivemos hoje, né? E o filme acompanha basicamente esses dois personagens que são vizinhos. Um fica no andar de cima do outro e eles moram nesse complexo de apartamentos que está praticamente vazio. A cidade está em quarentena, ela foi esvaziada. E eles estão na véspera de Ano Novo também, e a água está prestes a ser cortada. Então eles vivem numa realidade muito fria, isolada, bastante desamparada, assim. Então o prédio está caindo aos pedaços, as paredes estão caindo aos pedaços, e de repente um buraco surge no teto, no chão de um e no teto do outro, né? E esse buraco, ele, no primeiro momento, aparece como mais uma inconveniência naquele mundo que já parece quase apocalíptico, né? Mas ao longo do filme se torna também uma janela, assim, de esperança, né? De tentar estabelecer um contato com o outro, assim, um contato que não está se dando em nenhuma outra circunstância daquele mundo, assim. Então o filme é um pouco sobre essa busca pela comunicação, e ele é bem frio, assim. Mas ele também é muito curioso, muito único, porque ele também é um musical. Então, em determinados momentos, a gente tem números musicais com dança, muita cor, muito vibrante, e que é um contraponto muito forte, assim, do restante do filme. E são esse momento de suspensão da narrativa, né? São só canções de uma cantora taiwanesa muito importante, que é a Grace Chang. E as músicas, elas acabam transmitindo esse estado interior dos personagens que não se dá no diálogo, né? Porque eles mal conversam entre si. Então é uma composição muito interessante, assim, de contrastes e também é cheia de significados que a gente pode abordar daqui a pouquinho. Bem, assistindo os filmes desse conjunto dos anos 2000, eu notei que o fim do milênio estava muito associado ao fim do mundo, né? E eu sei que não era uma coisa exclusiva dessa produção de filmes, que muita gente falava do bug do milênio, que os computadores iam parar, e existia uma grande expectativa ali de uma quebra com o mundo que era o presente. Sendo que nesses dois filmes, assim, apesar do Buraco se apresentar numa chave mais decadente de mundo, eu não sinto tanto isso no A Vida sobre a Terra. Vocês concordam? Super, Malu. Eu acho que, nesse sentido, dá pra se falar de uma questão que pra mim é muito forte nos dois filmes, que é essa relação com a temporalidade, assim. Uma coisa que me chama muita atenção é que esses dois filmes, diferentes dos outros que estão nessa coletânea dos anos 2000, eles não tematizam a virada do ano em si. A Vida na Terra, essa passagem da noite para o dia sequer acontece. O filme termina com um fim de tarde, quer dizer, o filme corta de um fim de tarde para uma manhã do dia seguinte, do dia 1º. No Buraco, a gente sequer tem uma noção de tempo muito nítida, assim, porque
está sempre meio chuvoso, é um filme muito escuro, é um filme muito interno, assim, sempre dentro dos apartamentos. Então, nesse sentido, uma coisa que me chama muita atenção é como esses dois filmes, eles estão propondo um outro olhar sobre o tempo, assim, que não é esse tempo que alguns lugares do mundo estavam, que é a virada do milênio e tudo que isso pode significar, mas é um tempo que agora, o tempo dessas vidas acontecendo, das demandas que essas vidas carregam, serem muito mais urgentes do que esse marco temporal inventado pela humanidade e, mais especificamente, pela Europa, né? Assim, esse marco temporal, essa própria divisão de tempo, ela é muito uma divisão pensada pelo pensamento eurocêntrico, que me parece que nesses dois filmes, de forma muito diferente, revelam como isso não dialoga com as demandas dessas vidas e dessas sociedades, parecem estar vivendo uma outra temporalidade dentro de um mesmo tempo numérico, né? Assim. E ainda sobre isso, esses dois filmes eles carregam uma relação que eu acho muito interessante, é que enquanto um é desse tempo dilatado do isolamento, né, no buraco, as pessoas isoladas, com pouca comunicação e sem muito contato com o mundo, A Vida na Terra é um isolamento coletivo, me parece, assim. É essa comunidade do interior do Mali, com pouca conexão com o mundo externo, porque o único telefone do vilarejo funciona muito mal, então eles recebem notícias por rádio, por esse único telefone, mas é quase que um isolamento coletivo, assim, onde essa comunidade está vivendo sem estar diretamente afetada por esse frenesi, por essa loucura da virada do milênio, que está afetando a metrópole, no caso a França, e a Europa como um todo. Então isso para mim me faz muito pensar sobre como esses múltiplos tempos habitam a realidade sempre. Como essa noção de um tempo único é uma noção inventada e uma noção colonial também. Não contempla as múltiplas realidades que estão em todo o planeta. E para mim, falar de tempo também é discutir progresso, né? Que é até algo que está na nossa bandeira, assim, ironicamente. E a gente fica se perguntando o que significa o progresso, porque a gente está vivendo uma pandemia que é causada justamente por conta do avanço totalmente predatório da floresta, a intervenção humana que bagunçou o ecossistema do planeta todinho, e agora a gente tem que lidar com esses tipos de pandemia, né, que podem vir outras também, por conta da atividade pecuária e por conta também do fluxo internacional de movimento, coisas que a gente sempre associou ao avanço da humanidade, ao progresso, né? Mas aí a gente vê que não é bem assim, né? Que assim como não é a mesma coisa na França e no Mali, a falta de tecnologia, de progresso, entre aspas, meio que protege aquela comunidade de algo muito caótico que está rolando. E queria saber o que vocês acham que o buraco traz de relação com o momento atual, além do A Vida na Terra. Eu gostei muito do que você disse agora, Malu, sobre o progresso, né? Porque o buraco se passa em Taipei, que é uma cidade que é muito símbolo, assim, desse mundo urbano e cosmopolita, né? Mas o que a gente vê no filme também é uma realidade muito diferente. No sentido de ser personagens que vivem nesse mundo muito afastado dos grandes centros, dos grandes prédios, personagens que, enfim, vivem vidas bastante decadentes mesmo, assim. E no filme é dito o tempo inteiro, né, que eles foram abandonados mesmo pelo governo, que eles vão cortar a água, vão cortar a luz, poderiam ter controlado a epidemia antes, né? Tem um momento em que se ouve isso. Eu acho que tem bastante relação também com o que a gente vive hoje, e não só no Brasil, né? Mas eu acho que muitos países, de modo geral, foram muito
inconsequente em relação à pandemia, assim. E eu acho que isso tem uma forte relação, né? E não é à toa que o Buraco, ele meio que ressurgiu, assim, durante essa quarentena, assim. Ele se tornou um assunto recorrente, assim, depois de muitos anos do seu lançamento, né? E eu acho muito engraçado que um filme que foi feito em 1998 talvez seja um dos filmes que mais conseguiram dizer coisas sobre o que a gente está vivendo hoje, assim. E eu gosto de uma coisa, assim, sobre os dois filmes, tanto O Buraco quanto Vida na Terra, eles não necessariamente tematizam, né, essa coisa da virada. E os dois, eu acho que eles trazem muito forte uma coisa do tempo, um tempo devagar, um tempo estendido, né, dias que passam muito lentamente, que pode, né, dizer muito sobre a condição daqueles personagens, daquele mundo que a gente está vendo, assim. Mas ao mesmo tempo eu sinto que tem alguns elementos de linguagem mesmo que dizem o contrário, que criam essa dualidade. Então, por exemplo, na Vida sobre a Terra, a gente vê muito, né, esses personagens que ficam sentados o tempo inteiro, que a Estela comentou, que ficam fugindo do sol, que são sempre retomados, mas a gente tem também ao mesmo tempo muito movimento e esses dois tipos de personagens, aqueles corpos que estão estáticos e os corpos que estão em movimento, estão sempre se cruzando, assim. Então tem uma dualidade também. E no caso do Buraco, né, seriam os números musicais, que assim, o ritmo do filme muda, tudo muda, né? Eu acho que esses dois filmes, eles, de fato, eles trazem muito isso sobre como a temporalidade nessas circunstâncias específicas são outras, mas ao mesmo tempo, eu não sei se é uma esperança, né, mas talvez esse entendimento de que esse novo milênio, ou quem sabe, no nosso caso, 2021, possa trazer esses novos movimentos também, né? Esses novos ares, assim. Essa, pelo menos, é a leitura que eu faço dos filmes, assim. Não sei se vocês concordam também. Beto, muito, muito legal o seu comentário. Eu fiquei pensando um milhão de coisas aqui. E esses dois filmes, eles tematizam de alguma forma a ideia da comunicação, né? Que é algo que eu tava refletindo sobre os filmes. E quando você fala de uma esperança, eu fico pensando em quando eu assisti esses filmes refletindo sobre comunicação, eu fiquei pensando sobre como eles falam sobre aspectos da comunicação que eu sinto tanta falta nesse contexto que a gente está vivendo, né? E é claro que, por exemplo, no filme do Tsai, que tem muito mais a ver com o nosso isolamento da pandemia, eu sinto que ele traz esse aspecto muito físico da comunicação, né? Porque não há uma troca de palavras, né? É uma presença entre os dois que pode existir a partir desse buraco, né? Eles, de repente, estão compartilhando ali algo quase como um ambiente, que começa de uma forma meio desastrosa, né? Porque nessa primeira percepção do buraco acontece porque um personagem vomita sem querer e cai na casa da outra personagem, mas que aos poucos vai virar algo como um afeto, né? Que vai virar algo como um cuidado. E é uma coisa que o vírus do filme, né? Que é um vírus que transforma as pessoas em barata, mas não de uma maneira literal, mas no comportamento, assim, que impede com que elas frequentem os espaços e tenham essas trocas físicas com os outros, que lembra até um pouco o vírus do Kafka, né, que o pessoal cita, relacionando esse filme, mas menos metamorfoseado, e mais essa coisa de não conseguir se comunicar mesmo, tanto corporalmente como verbalmente. Enfim, e aí eu sinto que essa situação ela é uma metáfora muito bonita para isso, porque eles conseguem, através dessa fissura em algo físico, né, que é a parede, se encontrar de alguma forma, né, e compartilhar essa presença, né, enfim. E aí eu já sinto que na Vida da Terra é de outra forma que aparece, né, porque você tem o quê? 1 milhão de rádios, 1 milhão de notícias, que é uma coisa que a gente também é bombardeado aqui na nossa situação pandêmica, e eles também estavam sendo, né, e no sentido tradicional dos meios de comunicação, dos telefones, dos fios, dos cabos, dos sinais, e essas notícias que vêm do além, que são bombardeadas ao lado dessas imagens, e a gente vai construindo essa crítica, esse olhar crítico desse paralelo entre imagem e som, ao mesmo tempo que
que a gente vai entrando na vida desses personagens e percebendo como que a comunicação ali é algo que está em falta também. Por mais que eles estejam se movendo e estando juntos, eles não conseguem se falar direito, né? Os telefonemas ficam caindo, as pessoas têm que ficar repetindo, né? Tem um personagem que fala que comunicação é sorte, só que é sorte tanto no sentido de privilégio como no sentido de acaso, né? Tipo, como que é você se fazer ser entendido, né? Você chegar no outro. E, enfim, acho que na questão da virada e na nossa questão também de isolamento, a comunicação é algo em todos os sentidos, tanto físico quanto palavras, né? Sei lá, uma coisa mais lógica, mas é muito sentida, né? No corpo mesmo. E o Sissako, ele constrói esse corpo na geografia da cidade, né? Você tem vários planos sequências que vão ligando a esse tipo de comunicação, do olhar, de comunicação da troca, das pessoas que saem nas ruas e se encontram, que é uma espécie de comunicação também, né? Tipo, então, são esses olhares que a gente troca, a gente cruza com alguém e muda o rumo do nosso dia. E, gente, eu sinto tanta falta disso, de só tipo, esbarrar alguém na rua e, sei lá, alguma coisa acontecer. Enfim, acho que são coisas que tocam muito de certas maneiras, porque toca nesse desejo de tocar no outro, de fazer um buraco assim e vomitar na casa do vizinho, sei lá. Ou tipo, no desejo de sair na rua e pegar uma bicicleta, que nem os personagens se sacou, e passar, assim, e o Sissako faz esses planos sequências lindos. E, tipo, é engraçado, porque ele fala que ele não roteirizou, né, mas eu acho que ele talvez tenha reencenado, porque eles são super sincronizados. Passa, assim, e pega o cara passando de bicicleta, de repente pega no espelho, aí tem um cara cortando o cabelo do outro, e é uma coisa linda, assim, e é o dia a dia, né, o movimento, a vida, essa comunicação plural que faz parte de tudo. E que é uma coisa que, assim, eu tenho esperança que talvez em 2021 a gente possa experienciar algo de novo nesse sentido, assim, né? Claro que a gente não tá... tipo, eu saio pra ir no mercado, assim, então eu tenho algumas experiências do tipo, mas eu digo, poder ter isso de volta no dia a dia, né? É muito interessante essa perspectiva sobre a comunicação que a Estela traz, porque me faz pensar muito sobre quem fala, quem escuta, quem pode falar, quem pode escutar, né? No filme do Sissako, me parece muito forte que essa relação de comunicação, essa suposta falta de comunicação que a gente tem a sensação dessa comunidade com o mundo externo, parece que ela só é evidenciada mageticamente no filme através desse telefone que não funciona, que funciona mal, mas que na prática ela já é vivida por muitas comunidades marginalizadas por todo o mundo, assim. É uma comunicação de via de mão única, que é essa comunicação colonial, é a comunicação de dominação, né? Onde os grandes centros globais falam e todo o resto do mundo é obrigado a ouvir. E se não ouvem, não estão se comunicando. E aí me parece que existem outras comunicações possíveis que são evidenciadas, essas comunicações internas, essas comunicações comunitárias. E eu acho que no Buraco isso também é forte, né? Essa comunicação com o mundo de fora é pouco presente, mas a comunicação entre esses dois vizinhos passa a existir, e é através dessa comunicação que eles conseguem, de alguma forma, produzir um encontro que transforma aquele contexto que eles estão, esse encontro do afeto, né? E aí, sobre essa reflexão sobre comunicação, me faz muito pensar sobre o momento que estamos vivendo, e que me faz muito pensar sobre essas faltas de comunicações, assim, quem está podendo falar e quem está podendo ouvir nesse mundo. E eu, particularmente, acredito que o mundo, da forma como ele está, como ele funciona agora, ele funciona só para determinadas pessoas, determinados países, determinados povos, e a comunicação é uma via de mão única desses povos para conosco, povos marginalizados por N motivos. Então, a sensação que me dá é que essa pandemia ela é meio que uma certa expansão dessa crise que já habitava a vida de tantas pessoas, uma certa democratização da crise. E nesse sentido, eu acho que se isso é o fim do mundo, então talvez para mim me parece que é o fim de um mundo, né? É o fim de um mundo, da forma de um determinado mundo funcionar, e que seja assim para mim, para que outros mundos possam surgir, outras comunicações possam surgir, e sem romantizar a pandemia. Acho que a pandemia é algo muito grave que está afetando muita gente,
mas também é uma oportunidade de repensar essas relações e entender com quem a gente deseja comunicar, com quem desejamos construir horizontes. Eu acho que esse mundo colonial, capitalista, tem que acabar mesmo. E acho que é isso, pelo fim desse mundo e pelo nascimento de outro. Pois é, eu sinto que enquanto a gente estava fazendo o roteiro desse episódio, a questão que foi preponderante era a semelhança entre encarar o fim do mundo com a virada do milênio e agora em 2020, que a gente tem uma mudança de vida, a gente não sabe o que é que vai vir, mas de certo o fim do mundo não veio nos anos 2000, na virada do ano 2000. E parece que também não vai acabar agora. E a gente fica por aqui, então, para testemunhar o que é que vai nascer aí. É isso, então. Assim nos despedimos dessa temporada de 2020 do Sinusp em Casa. E em breve voltaremos, depois do nosso recesso, com mais episódios para entreter quem tá com saudade da nossa sala de cinema e da nossa programação de mostras. É isso. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até logo. Bom fim de ano, na medida do possível. Sim, bom fim de ano na medida do possível. Abraços, até mais. Tchau, tchau, gente. E a gente sobrevive ao fim desse mundo e construa outros para o ano que vem.